Estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo hoje. Boa noite, né? Com tanta gente importante aqui hoje, né? Estamos aqui acompanhados de Dário, nosso amigo do Agonia Tricolor. Agonia Tricolor é um nome bem simbólico do que a gente vive hoje, né? E os nossos grandes amigos aí da Tribuna, né? Tribuna Tricolor, sensacional, canal, olha, tá aqui na descrição, tá, da gente aqui, Tribuna Tricolor, vão lá, viu? Vão lá, vocês vão ver o Beloto lá, em estados legais e tal, e beleza. Pô, essa é a divulgação. Sensacional. Você me desculpe, cara. Não tem como eu não falar, cara. Tá eu tranquilo. dou muita risada, me desculpe. E o Portuga sensacional, né? É isso. Eu acho que a gente vai bater um pouquinho no São Paulo hoje, vamos bater um pouco de seleção também. Na seleção nem tanto, né? Mas vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho do São Paulo. E hoje tem notícia. É isso aí. Vamos lá. Temos contratações, né? Temos novo goleiro reserva contratado, né? É impressionante como o São Paulo contrata. A gente ia falar de seleção, né? Mas já estamos falando de São Paulo. É impressionante como o São Paulo se especializou em contratar reservas. Não vai dar para eu falar de outra coisa, senão eu já vou passar logo para eles, cara. Portuga, você contrataria o Rafael? Eu não estou nem questionando a qualidade. Por que a gente só contrata a reserva? Bom, primeiramente, boa noite, Barrica, boa noite, Anselmo, Boa Dario, noite. Beloto. É uma satisfação estar aqui com vocês, um canal parceiro do Tribuna, um canal amigo, né? A gente está muito contente de estar aqui hoje, né? Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né? Nessa live aí tão bacana. Cara, quando eu fiquei sabendo sobre o Rafael hoje, era por volta de meio-dia, mais ou menos, eu estava trabalhando e eu não acreditei. Eu sou muito honesto, porque eu falei, porra, né? E ainda, quando me falaram que o São Paulo ia pagar 5 milhões, aí é que eu não acreditei mesmo. 5 milhões, cara. Né? Não colocando em xeque a qualidade do goleiro, né? Porque até dizem, nós temos um grande amigo lá em Minas Gerais, que é o Rodrigo, que era da Tribuna, né? Que não está mais com a gente. O Rodrigo falou que tecnicamente é um bom goleiro. Porém, é um goleiro que vem passando por algumas contusões, né? Ele vem passando por alguns problemas físicos ultimamente, né? Então, e a gente sabe como o nosso departamento médico funciona, ou não funciona. Ou não, né? Exatamente, né? Então é muito preocupante para um goleiro que já tem mais de 30, acho que 33 anos ele tem, né? É o auge. A gente costuma falar que é um goleiro, né? Cara, para mim, de verdade, vai ser uma incógnita. Né? Acho que se fosse garimpado direitinho, o São Paulo conseguiria aí trazer um goleiro para realmente chegar e assumir a camisa de titular. Tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer com o Rafael, né? Até mesmo pelo problema físico, os problemas físicos que ele vem enfrentando, né? E todo mundo sabe que o São Paulo não tem dinheiro. Se fosse há uns 20 anos atrás, vamos falar assim, a gente ia falar, pô, o São Paulo vai tentar trazer o goleiro vai tentar trazer o goleiro do Corinthians, vai tentar trazer o goleiro do Santos, né? Como o São Paulo antigamente fez com o Valdir Pérez, quando foi buscar o Valdir Pérez na Ponte Preta, como o São Paulo fez com o Gilmar Rinaldi, quando foi buscar o Gilmar no Inter de Porto Alegre, como fez com o Zete, quando o Zete estava em final de contrato com o Palmeiras abandonou o Zete, quando ele teve aquela fratura, né? Então, se fosse antigamente, a gente até... Mas hoje,
e com a atual administração que o São Paulo tem, eu acho que a gente não poderia esperar nada além disso. Né? É isso aí. Perfeito. Exatamente isso aí. Vamos lá. Belotto. Esse goleiro, 5 milhões, né? A gente até viu um comentário hoje do nosso amigo Léo Jesus. Pô, se é para você dar 5 milhões no reserva do Cruzeiro, não sei nem de onde é. Mas do Atlético. Porque Do Atlético. Ele foi do Cruzeiro, mas... não deu, então, porque não investiu, então, em um outro goleiro, cara, mas sei lá. A gente ficava sonhando com o Belo Groi, né? Mas não vai vir. É esse o cara que vai resolver nosso problema? Cara, primeiramente, boa noite para todo mundo aí, pro Barrica, pro Anselmo, pro Dário, pro Portuga. E aqui no Manicômio eu tô no lugar certo, porque meu apelido era bem louco, né? Antes de ser Belotto, era bem louco. E vamos seguir essa resenha aí. Mas assim, quanto a goleiro, cara, goleiro eu sou muito suspeito para falar, ainda mais quando é o Rogério que indica, né? Esse goleiro que o São Paulo contratou, acho que ele pegou uma época que ele supriu o Fábio no Cruzeiro, né? Acho que o Fábio machucou feio e ele cresceu, acho que ele ganhou um pouquinho de nome nessa época aí. Mas ele entrou em decadência, tanto que hoje está o Rafael Cabral. Quando eu mandei que contratou o Rafael, que era do Cruzeiro, todo mundo achou lá, meus amigos, que era um cara que é o Cabral, mas não é. Se fosse, tava bom, né? Aliás, devia ter ido atrás antes, né? Só que o São Paulo hoje, ele não tem ambição para contratar jogador. Não só goleiro, como atacante. Parece que ele... Não é nem dinheiro. Ô, Portugal, eu vou te falar. O São Paulo hoje é aquele maluco feio. É o Reinaldo na balada, irmão. É feio. Ele tem medo de chegar nas minas mais bonitas, nas top. Ele vai ali, mais ou menos, na que tem um bracinho torto e já era. Ele se contenta com isso. Então, assim, no gol principalmente, não tem ambição. Ou seja, todo mundo queria o Growe. Você acha que foi lá falar com o cara? Pelo menos saber a situação do cara? Não. Ele vai na facilidade do mercado. Tem um cara preguiçoso que fica no sofá lá da análise de São Paulo, fica, acho que, vendo fim de contrato, quem quer ser... É o cara que não quer ter trabalho. Quem vai ser emprestado, que nem o Pedrinho também, depois a gente vai falar dele, veio por empréstimo também. Então, assim, sim, é na facilidade o São Paulo. Pegou um cara em decadência, que é o Rafael, que foi bem uma época no Cruzeiro até, acredito que tem a qualidade, mas, para mim, assim, entre Jandrei, o Felipe Alves e o Rafael, no quesito incógnita, tá? Não qualidade. É a mesma coisa, a gente vai ter que esperar começar a jogar e pode enganar no Paulista, que vai pegar muito time fraco, mas na hora do vamos ver, já é meio da temporada e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, minha opinião é essa. Vamos esperar, né? Tomara que dessa vez dê certo. Se eu acredito, mais ou menos, mas vamos ver. Boa noite para todo mundo. Boa. É isso aí. Boa noite. Dario, você. Boa noite, Dario. Boa noite, Dario. E aí? Boa esse noite, o goleiro? Como é que estamos agora? Pois é, gente. Boa noite. Boa noite, Barrica. Boa noite, Mesquita, Portuga, Belotinho. Boa noite. E é o seguinte, quando o São Paulo trouxe o Volpi, na época que o São Paulo trouxe o Volpi por empréstimo, né? Foi o período em que ele foi bem, como o Michel Bastos também, né? Aquele período para renovar ou para fixar o cara joga. Eu, naquele momento, queria o Rafael do Cruzeiro, sendo reserva. Eu acho o Rafael um reserva bem achado, bem fora da curva. Mas ele tem esses problemas de lesão, que também, segundo um amigo meu vascaíno, são o impeditivo de outro goleiro do qual eu gostava muito e gosto ainda, que é o Fernando Miguel. São dois goleiros que eu gosto bastante, na verdade. O Fernando Miguel até mais. Mas são goleiros que sofrem muito com contusão. E como muito bem colocou Portuga, nosso guru, no departamento médico de São Paulo, irmão,
eles talvez já tenham visto ou não, certamente o Portuga e o Belotto viram uma arte que o arquibancada, que o Agonia coloca, que a gente coloca. A gente sou eu mesmo, tá? É para valorizar. É uma imagem da Idade Média de um cara, né? Uma imagem clássica da medicina, tem livro de medicina, que é o sujeito segurando a perna do outro com serrote. Eu tratei de mudar a imagem e colocar um cutelo logo de uma vez, porque acho que o serrote é um pouco desenvolvido demais para o São Paulo. O Texas, que é sempre otimista, achava que era uma serra elétrica. Mas, Isso que era o Jason. Exato. E é muito complicado. A gente, como disse, de novo, como disse o Portuga, vou mencionar sempre ele, para desrespeitar sistematicamente o Belotto. O fato é que tudo é incógnita. A gente agradece a Deus se tivesse sido uma negociação, se for uma negociação normal, honesta, sem Bitcoin, sem investidor fantasma. A gente ia ficar feliz da vida só. Sem surpresa, né? Sem surpresa. Seria melhor saber, mas saber de fonte confiável e não de determinadas fontes, que eu chamo de canais hamsters da diretoria, os CHDs, né? Se, por exemplo, 5 milhões estão aí distribuídos pelo tempo de contrato, né? Se eles vão ou não, o São Paulo vai ter que pagar o Atlético, mas se eles também foram parcelados, porque a gente tem muita coisa para receber parcelado. E tudo que a gente tem para receber parcelado já está empenhado como garantia de dívida. Inclusive, as participações nas vendas do Casemiro e do Antony na Europa e a venda do Sara. Então, é incógnita. Eu gosto do nome. $1 milhão, não chega a ser $1 milhão, algo perto de $1 milhão. É um grande absurdo por um goleiro de um nível bom? Não. Mas a gente nunca sabe se foram, se verificaram. E tem a idade, né? Se informaram. E a idade é o seguinte: na verdade, é para chegar e jogar. Só que, em termos de idade, a gente já tem Não dá para esperar. Eu acho que não dá. O que eu conheci do Rafael, para terminar essa primeira participação, me faz crer que é muito melhor do que os dois juntos que nós temos lá. Certo? Agora precisa ver se joga. Né? Porque melhor do que o que a gente tinha, por exemplo, para articular e fazer pivô do lado direito, o Nicão era, mas não joga. Pois é. Salve, Tricolor. Você caiu no clickbait da gente, viu? A Gisele, ela tá vindo ainda, tá? Daqui a pouco ela chega. Eu caí nessa também. Daqui a pouco ela chega. Thiago Time falando de mal acabado. Certo? Não, mas assim, eu já tô para lá de passado, né? Eu já não tenho condições mais. É melhor enterrar. O Mesquita realmente. Os caras realmente é ruim de lata. Também. O Mesquita realmente é ruim de lata. A gente não pode deixar de notar isso. Ele tem o bom senso de pelo menos meter um boné. Não, eu sou bizarro. Eu sou batida de dois trem de frente. Dois trem de frente. Ele põe boné, põe óculos, deixa a barba, mas mesmo assim não adianta muito. Dá uma disfarçada, mas não adianta muito. Não, batida de dois trem de frente, cara. Sabe? Aquela coisa horrorosa que ninguém quer ver. Indianos. Mas é isso aí. Aqueles acidentes em Nova Delhi. Exatamente. Eu costumo chamar as pessoas como Mesquita de aborto mal sucedido, mas tudo bem. Nasceu de autópsia, né? Exato. Olha isso é porque é meu amigo de muitos anos. Que maravilha, viu? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Outra pergunta. Vamos passar o chat para o pessoal dar boa noite, né? Aqui. Que susto você me dá agora. Vai. Vamos lá. Já chegou aqui o nosso outro companheiro de live, né, Xandão? Você tá mais elite que eu. O nosso companheiro de canal, Aldo Augusto, deixem seu like, senão o Xandão vai tomar cerveja sem álcool. Coitado dele. Não vai. O Xandão e eu e o Belotto,
A gente não vai acontecer isso nunca. Nunca. Aqui temos o nosso amigo Fábio Alexandre, que é o filho do Fagner do Corinthians com o Paquetá da Selecinha. Caralho, mano, é igual. Desculpa, Nossa mano. Senhora. Que desgraça. O Olha a Aldo, coisa feia, horrorosa. É. 8M, não 8K, né? 8K, 8M mesmo. O Aldo dá um pitaco aqui na compra do goleiro, né? O John custava 8 milhões, tem 26 anos. O Rafael tem 33 e custou 5 milhões. Agora, O do John Santos outro tem mais com tempo para problema de valorizar. lesão, hein? O John, Então, o John é o Valse não, que é muito radical, porque acabaram a carreira desse moleque. Mas é o Luan, né? É. E eu tenho dito, tá todo mundo reclamando que o São Paulo quer fazer o Luan de moeda de troca. Pergunta para esses dois rapazes da direita o que eu falo toda hora do Luan. Que já ferraram com ele. Já não. Ah, E vou te falar, mas 33 anos para goleiro não é muito. Tá Se bom, jogar, não. tá bom. Se ele jogar ali 33 anos para goleiro não é ruim, mas convenhamos que o John, por 3 milhões a mais, teria mais tempo para evoluir, entendeu? Até para revender, né? Exatamente. Mas eu concordo com você que 33 anos para goleiro não tá ruim. 33 para goleiro é igual 27 para jogador de linha. Eu acho que ali é o auge, né? Eu acho que ali ele tem que... Bom, ele vai ter que chegar e arrebentar, irmão. Se não tem paciência com o goleiro na torcida de São Paulo, a gente não aguenta mais. Isso é louco. Pois é. É isso aí. Fico triste com os nomes que o Portuga citou aqui. Fico triste com os nomes que o Portuga citou aqui. Valdir Pérez, meu Deus do céu. Nossa. Olha os nomes, né? Que época da nossa vida. Valdir Pérez, Zete, meu Deus do céu. Olha onde nós estamos hoje. Terceiro reserva do Santos. É isso aí. Nós estamos na merda mesmo. A verdade é essa. Olha o Marco aí, ó. Você Mesquita, você lembra quando o Poi veio jogar no São Paulo, né? Mas a gente não. Não lembro. Poi não. Não lembro exatamente. Exatamente. O King. O Marco Formosa, boa noite a todos. Boa noite. Por isso que sempre dizemos que depois de Rogério nunca mais tivemos um goleiro confiável. Pois só contratamos meia boca. Diga um goleiro confiável após o Rogério Ceni. Não teve mesmo, né? Não tem. Nem a mulher deles confiava nele. Acho que esse eu vou falar uma coisa até polêmica aqui. Tecnicamente, o Jean não era um mau goleiro. Não é nem um pouco. Não. O problema dele é aqui. Espalmou até a mulher. Reza a lenda que ela deu com ferro de passar, mas essa aí é outra história. Agora, uma coisa que tem que ser muito comentada, eu sempre falo a respeito, eu já propus fazer até um especial sobre o tema, reunindo todos os canais, assim, uma pan live, preparação de goleiro no São Paulo. É treinamento de goleiro. Mas é verdade. Porque mas é verdade, eu concordo. O Everton, quando foi para o Atlético do Paraná, tem 2 clubes que a gente tem segurança de goleiro no Brasil, de escola. O Atlético Paranaense e o Palmeiras. Eu vou ser cancelado. O que você falou de errado? Eu perdi. Cancelado. Não é porque ele tá rindo do que eu falei, pô. Não é? Eu vou ser cancelado. Mas acontece. Então tamo junto. Se for cancelado, a gente dá eu já fui mais do que cancelado, mas estamos indo. Estamos vivos.
Se o Belotto ainda tem. Olha lá, o Padre Kelmo nada, nem vem. vem com esse negócio. Toda hora eu sou Padre Kelmo, agora eu sou Padre Kelmo. O Mesquita é o filho do Padre Kelmo com o Leão Lobo. Me bota apelido desgraçado. Mas só para não perder. São Paulo precisa Ai, meu Deus do céu. Não tem cultura de formação de goleiro. Não mesmo. O Rogério é o que é, não só, né, por ser goleiro artilheiro, que era um goleiro, né, de um nível extraordinário no auge dele. E o auge dele foi, na verdade, interrompido por aquela besta do André Grandão lá, aquela besta. Esqueci o nome daquela desgraça lá. Num treino. André Luiz? Oi? André Luiz? O centroavante. André Lima. André Lima. Muito bem. Mas o Rogério é o único goleiro nascido no São Paulo, né? Começou na base de São Paulo, que se tornou desse tamanho. Aí tem os meninos que agora tem essa propaganda. O sujeito que jogou com 12 anos no São Paulo vira meio de Cotia, mesmo que o São Paulo tenha jogado ele fora, ele tenha sido absolutamente formado em outro clube, né? Agora é tudo que dá certo agora é meio de Cotia. Vem na seleção. O cara jogou no mesmo... Sub-11, jogou no subfeto do São Paulo e é meio de Cotia agora. Do mesmo jeito que filho feio não tem pai, quando Exato. o filho é bonito, todo mundo quer batizar, né? Quer a paternidade. Eu, falar em polêmica, eu resisto muito a dizer que o Antony é meio de Cotia. Porque o Antony que o Ajax fez é totalmente diferente do Antony que saiu daqui. Muito. Sim. Mas voltando, o São Paulo precisa ser discutida essa questão. O próprio forma goleiro bom. O São Paulo tem agora o Leandro, que é uma esperança, tem uma explosão diferente, tem uma agilidade, fez outro dia um golzinho de falta, não é por isso que a gente quer o goleiro, mas isso aí sempre escapa, sai ao largo. E o Everton, quando foi para o Atlético do Paraná, ainda não era o que era, cresceu, veio para o Palmeiras, atingiu o ápice. Palmeiras é uma escola famosa, uma escola longínqua de grandes goleiros, e a gente vai lembrar que os nossos dois últimos grandes goleiros, Zé e Rogério Ceni, passaram pelas mãos de Valdir Joaquim de Moraes. E o Rogério pelo Rojas, né? O Rojas e o Haroldo Lamonier. O Haroldo Lamonier foi o único preparador de goleiro que eu botei fé nesse clube. E eu acho que está na base, não tenho certeza. Isso é importante aí que o Portugal falou, porque sem sombra de dúvida, a gente viu, né? A gente viu do São Paulo ter essa sorte de que a gente tinha na época, né? De goleiros que o São Paulo sempre teve isso, né? Impressionante. E agora virou esse marasma e essa coisa horrorosa, né? Que a gente não tem ninguém mais, cara. É impressionante como não tem. E o pior, ainda tem uma coisa pior. Todo mundo quer formar agora o novo Rogério Ceni, né? E esse menino que tá lá na base, que tá batendo falta, cara, deixa o cara jogar. A gente precisa de goleiro que jogue com as mãos. Não precisa o cara fazer gol de falta. Pelo amor de Deus, vamos esquecer um pouco de Rogério Ceni, lembrar que o Zete foi um dos grandes goleiros que a gente teve, o Gilmar foi, o Valdir Pérez foi. Gente, a gente não precisa de outro Rogério Ceni, a gente precisa de um goleiro. Tá? O ídolo eu não vou descartar de forma nenhuma, mas a gente precisa de um goleiro. Não precisa de outro cara que bata falta. Porque tá essa agonia agora, né? Sempre essa mesma coisa. O cara lá sabe jogar com os pés. Bom, mano, não sei, né? Se o cara joga sem pé. O que vocês dizem aí? Sem pé só se ele passar pelo DM antes. Então. Pois Cutelo, né? Então, pois é. Não entendo isso, cara. Portugal conhece bem ele.
Fala do Léo aí, Portuga. Fala, Dario, desculpa. Não. É que eu achei que você fez um movimento, eu achei que você ia falar alguma coisa. Eu achei que você queria falar do Léo. Não, vocês estão falando do Léo que passou pelo São Paulo? Não, o goleiro da base. Goleiro da base. Ah, o Leandro. Tem o goleiro da base. Ele bateu umas Leandro. faltas lá, e aí agora já tá aquela coisa, né? Nossa, é o Leandro. novo Rogério Ceni. Mas aí é a geração selfie no estádio, né? Eu acompanhei esse menino, eu cheguei a ver alguns jogos dele. Ele, embaixo das traves, realmente ele é bom goleiro, ele tem agilidade, ele se posiciona bem. Lógico, como um menino, ainda tem muitas coisas ainda para que ele melhore, né? Para que informação, né? Exatamente, para que ele se aperfeiçoe, né? Mas, assim, é um jovem muito promissor, né? A gente costuma falar isso lá no Tribuna, né? Se bobear com essa diretoria que está aí, esse menino ele pode ir embora, como foi o Marquinhos, como foi o João, Nem né? De graça. Mas parece que já renovaram o contrato dele, né? Parece que já renovaram o contrato dele. Renovar. Não significa muito, mas renovar. Então, assim, eu acho que não se pode colocar em cima desse menino a responsabilidade de se substituir um Rogério Ceni, né? Eu acho que alguém dentro da base do São Paulo tem que chegar para ele e falar assim, menino, vem cá, Leandro, você é o Leandro. Então, você tem que jogar como Leandro e não como Rogério Ceni, né? Mas, pelo pouco que eu percebi, é um menino que tem uma cabeça muito boa, né? Quando ele fez aquele primeiro gol de falta, que foram entrevistar ele, né? Parece que é um menino que tem boa cabeça, não é deslumbrado, pelo menos por enquanto. Então, assim, é muito promissor, né? Acredito que se continuar, vamos ver como é que ele vai sair na Copa São Paulo de futebol júnior, né? Mas se ele continuar treinando como vem treinando e se ele desenvolver as qualidades que ele já demonstrou que tem, com certeza eu acho que é goleiro para ser titular do São Paulo aí daqui a uns 2, 3 anos. Legal, boas notícias. E boas notícias também, nosso amigo Xandão virou membro do manicômio. Tá fudido, cara, tá fudido. Agora é membro do manicômio. Valeu, Xandão. Abraço, cara. Coitado. Ô, Xandão, você não tem coisa melhor para fazer, cara? Não faça uma desgraça dessa, não. Eu queria lembrar as coincidências, né? O mundo tem aquelas coincidências cósmicas, né? O Xandão se torna um membro do manicômio no dia em que tentaram um golpe no peru. Se o Texas souber que lá no Tribuna não tem membro, que o Texas adora um membro. Oi. Olha essa palavra que você falou aí. Mas é o nome de um país. Texas agora. É o nome de um país e lá teve uma tentativa. O presidente tentou dar um golpe e não conseguiu, tá preso. Lá tenta o golpe no peru e se bobear Lima, né? Só para falar um pouco do que o Portuga falou de goleiro, de base, eu queria entrar no assunto da base na questão de... Vocês são terríveis. De dar fruto pra gente, cara. Que nem o goleiro lá, o Leandro. Fala, Belo. Quantas coisas? O Leandro. O Leandro é um cara que está sendo montado está sendo formado para jogar no São Paulo. Aí você pega o álbum da Copa. Nós vamos lá, ser tudo preso hoje, viu? 72 caras do São Paulo, da seleção que já foi do São Paulo. Só que assim, acho que a evolução do jogador hoje, para dar frutos dentro de campo, depende muito do objetivo da diretoria. O que ela quer com esses garotos? Hoje, infelizmente, eles só querem dinheiro. Então, exato. A gente pode revelar goleiro, zagueiro, lateral. Cara, a gente não vai ter isso aqui no São Paulo pra gente curtir, pra gente aproveitar. Sabe aquele cara que vira a temporada? Eu não me lembro a última vez, tá? Que vira a temporada, você morre de medo do cara ir embora, que um monte de gente vem sondar, igual acho que foi o Lucas o último. A gente morria de medo do cara ir embora. Não tem
tem mais, cara, não tem mais, porque na metade, quando o cara começa a apontar, às vezes nem aponta, já foi vendido. Então, assim, difícil. Não dá tempo, na verdade, né? Não dá. Mas isso é uma questão, para mim, eu escrevi isso em 2012, 2013. Aí, em 2015, eu escrevi de novo na Arquibancada Tricolor, consolidando uma ideia que estava na minha cabeça, que ficou clara depois da eleição do Haddad. Vocês lembram que o Haddad se elege, antes do escândalo lá do Jack, teve um pega-para-capar dele com o Juvenal por causa do controle de Cotia. Era o Geraldo, que era o capataz, digamos, do Juvenal, e o Haddad queria botar a filha dele. E deu briga. Naquele momento, para mim, ficou cristalizado que a prioridade do São Paulo, a prioridade dos homens de poder, do grupo de poder no São Paulo, que todos sabem é mais ou menos o mesmo, desde já com o Marcelo Portugal vivo, mas depois que ele faleceu, ficou a nota da porcaria. Desde aquele momento, deixou de ser prioridade o Morumbi e tornou-se prioridade Cotia, mas como mercado, como um entreposto comercial. Eu sempre uso essa imagem porque o São Paulo passou, sobretudo a partir da venda do Lucas, que foi uma venda num valor extraordinário, numa época de mercado inflacionado, né? Foi o último jogador que, por si, bancou a operação de Cotia por anos. Hoje, a operação de Cotia, segundo o Flávio Marques, o economista, conselheiro de São Paulo, uma grande personalidade de São Paulo, eu contei para ele olhou lá no balanço e falou: é algo como 25 milhões a operação Cotia. Essa conta já não está fechando. Teve o tempo que demorou para a gente retomar algum investimento. A gente vendeu, agora me fogem os números, mas o último número que eu tinha visto de um ano fechado, isso foi lá para abril, maio, eram 42 jogadores que a gente nunca ouviu falar quem é, nem viu passar. Então, e as contas não fecham. Para fechar a conta, antes era assim: vendia 1, 2, cobria o buraco do balanço. Agora, amigo, deu 100 e poucos pau de buraco ano passado e não teve moleque que salvasse. Venderam, não nós vendemos, venderam o Antony e o Casimiro, que se tornaram outros jogadores totalmente diferentes do que saíram daqui na Europa. São Paulo teve a sua participação, inclusive pelo modelo de contrato ótimo, que tinha participação ainda para receber. Mas não só isso não cobre, vai dar um superávit fantasma aí, um superávit enganoso. Enganoso. E ele é todo contabilizado já. E sendo que as parcelas são ao longo no caso do Antony, ao longo de 4 ou 5 anos. E para fechar o assunto, você ainda teve, neste ano que está fechando, outro dia eu falei até no Tribuna, eu falei em 180 milhões, isso aí pegava ano passado, 100 milhões esse ano. Com esse 18º empréstimo, 100 milhões esse ano, 98 para 100 milhões esse ano. Considerando o Antony mais Casemiro, vai dar ali o quê? 115. Então, eles praticamente serviram de garantia para empréstimo. Aí tudo bem, você tem as operações financeiras, você tem os alongamentos de empréstimo, você tem operações justificáveis, mas você tem um acúmulo de anos de prejuízo. E Cotia não tapa mais o buraco. E sendo que se tornou uma prioridade vender em volume e não mais ganhar título no profissional. Então, o jogador, ele não tem o espírito mais, ele não tem a cultura. Né? E eu sempre repito o que falou um dos meninos que saíram lá para a Espanha com 16, 17 anos, na época do Pássaro. Ele falou: olha, eles falam para a gente o que o empresário fala. Você vai disputar o título, São Paulo vai jogar o título da Sub-20 hoje, da Copa BH, da Copa RS, da Copa SP. O clube, né, com poucas exceções, dá uma orientação, com poucas exceções de indivíduos, orienta o sujeito a aparecer, a mostrar técnica e não a vencer, a não ser parte do jogo coletivo. Ele tem que aparecer para a câmera. E aí, quando o cara sobe, amigo, são essas atitudes que a gente vê. Por exemplo, depois de tomar, eu vou só citar um exemplo para terminar minha cornetada aqui. Eu gostei muito do começo e ainda tenho esperança de que vai dar boa coisa o Pablo Maia. Tá? Mas aí o Pablo Maia, até pelo sistema de jogo do Rogério lá no
no Allianz, deixou ele sozinho no meio de 3 meias do Palmeiras. Foi um desastre o sistema. Mas a verdade é que ele não deu conta, né? E aí depois foi jogar com o Flamengo no Brasileiro também, só o Pablo Maia no meio, tomamos chinelo. Mas acaba o Paulista com 4-0 na Cacunda, no dia seguinte tem prêmio da Federação Paulista. O Pablo Maia aparece sorrindo com o troféu. Não é postura. E isso o clube tem que falar para ele. Falou, sei que você está feliz, mas, amigo, faz a cara de cu, a mais cara de cu é essa cara aqui. Faz essa cara aqui, quando te der o troféu, e cai fora. Não é postura. Né? Tá na cara que não há preocupação nenhuma com o que acontece. Eu garanti. E aí vem, isso se junta no currículo, não do menino, mas no currículo dos egressos da base sobre a ligação deles com o clube. E é por isso que tem essa dissensão de torcida. São jovens da idade mais do menino defendendo, e quem conhece, quem gosta muito de futebol e que é ligado ao clube, quem não divide o São Paulo em Cuti e Morumbi, é São Paulo Futebol Clube, fica da cara. Pois é, exatamente. Houve essa mudança do São Paulo. Já estão aqui perturbando o Portuga, viu? Já estão perturbando o Portuga aí, sempre. Né? Já acontece com ele lá, no tribuna, né? Os caras enchem o saco do Portuga, cara. O cara me ama. Pessoal que tá novo. E eu vou ajudar para dar porrada. O pessoal que tá novo aí no chat, vamos se inscrever no canal, dar o like na live para ajudar a gente a chegar mais gente. Vocês são folgados pra caramba. Vocês vêm aqui, ó, quarta-feira, 10h44 da noite, 5 tontos falando de São Paulo aqui, vocês não dão nem um like, mano. Oh. É isso aí, vamos dar o like e se inscrever, né, Belo? Se inscreve, mas isso aí, mano. Dá essa força pra gente. Tá aí na descrição do vídeo o canal Tribuna Tricolor, viu? Vocês vão lá. A campanha deu assim, também. Senão a gente faz assim. Exatamente. Bom, e o São Paulo também. E esse vergonha aqui, deixa eu só falar aí. Eu acho que o Mesquita tá travando. Eu não carreguei o Charles Miller. Eu não carreguei o Charles Miller. Não, eu não carreguei o Charles Miller. Vocês sabem Esse foi André Naves. Vocês sabem o São Paulo da Floresta? O Mesquita plantou a floresta do São Paulo da Floresta. Ele semeou. É verdade. Os infernos, vocês todos, vocês também, viu? Pois é. É sempre assim. Esse velho aqui sou eu, né? O mais velho sou eu. É sempre assim. O Rony é mais velho que eu. Aí também não precisamos chegar a esse extremo. Mas também, ó, com quem que você quer competir, né? RG número 1 e o número 2. Bom, vamos lá, segue aí. O São Paulo fechou também com o Pedrinho, né? A gente estava falando do goleiro, mas o que está confirmado mesmo é o Pedrinho, que está lá na Rússia. Eu confesso que nunca não me lembro de ter ouvido falar desse jogador. Ele jogava em Minas, né? No América, é isso? Ele estava no RB Bragantino antes de ir para a Rússia. No RB, isso. Jogou no América. Jogou no Bragantino, jogou no América Mineiro, né? A venda foi do América, né? A venda foi do América. Ele estava emprestado pro Brasil. Então, alguém conhece esse jogador? Sabe se a gente pode esperar alguma coisa dele? Portuga, o que você acha disso aí? Eu acompanhei pouco o Pedrinho, mas quando ele esteve aqui no Red Bull, que ele fez alguns jogos aí, se eu não me engano, em setembro ele foi embora para a Rússia, ou agosto, uma coisa assim. Pelo que amigos meus que conhecem e que me disseram que é um cara muito veloz, que é um cara muito rápido, driblador, né? Aquilo que o São Paulo
que o Rogério pedia já desde o ano passado aí, né? E aí trouxeram o Marcos Guilherme, né? Enfim. Um cara jovem, um cara que tem tudo para jogar nesse esquema que o Rogério gosta, né? Aberto pelas pontas aí, né? Para mim, é uma incógnita também, tá? Por mais que falem que é um bom jogador técnico, eu, sinceramente, vi 1 ou 2 jogos dele no máximo. Eu não tenho uma opinião formada, assim, do que o que ele pode render no São Paulo. Porque, assim, você jogar no Red Bull Bragantino, você jogar no América Mineiro, com todo respeito a esses times, é diferente do que você jogar no São Paulo, né? Bem. Ainda. Ainda, né? Então, assim, você no São Paulo, você querendo ou não, o São Paulo tem uma dimensão muito maior, né? Ele viu um pouquinho isso indo para o Lokomotiv, que é um dos maiores times da Rússia, né? Mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Nas primeiras partidas que ele for mal, que ele pode ser vaiado, como é que o jogador se comporta. É aí que a gente vê quem são os grandes jogadores, né? A torcida tá pilhada, né? E não vai aceitar qualquer tipo de falha, más partidas, tempo de adaptação, esse tipo de coisa, não tá muito na cara da torcida do São Paulo aceitar. Eu acho que a torcida espera, como espera de todos os reforços que chegam no São Paulo hoje, entrega. É o mínimo que a torcida espera, que o jogador entre em campo e se doe, se entregue, honre a camisa do São Paulo, né? Diferente desses monte de pé de rato aí que essa diretoria contratou, e a diretoria anterior também, e a outra também, né? Se a gente pegar um time para fazer o time dos horrores do São Paulo nos últimos 5, 6 anos, é assombroso, né? É elenco de trem fantasma, né? Exatamente. Quem pode falar um pouquinho mais do Pedrinho que conhece é o Beloto. Vai lá, Beloto. Fala aí, manda aí. O Beloto era vizinho. Que ele é de uma, assim, a rua da minha avó. Vou contar umas histórias saudosas. A rua da minha avó. É sério, pô. A rua da minha avó é aqui embaixo. Né? Não, a rua é de baixo da minha. Comia Ana Maria com Groselha Milani. Comia mesmo. Vou te falar, eu sou criado com vó, velho. É embaçado. Mas depois eu mudei. Só tem o cara de trouxa. Vai começar a esculhambação. Mas é sério, ó. Você vai começar a esculhambação. A minha rua onde eu morava na infância, que é umas 2, 3 ruas para trás aqui, era tradicional de onde tinha o futebol dos bairros, a rua de cima contra a rua de baixo e tal. Ele é de uma geração depois da minha, então possivelmente ele apanhou de mim na rua, o Pedrinho. Só que hoje, quando foi contratado, eu nem me toquei nisso, Eu vi Pedrinho, não sabia nem qual que era a cara desse cara. Aí o meu primo, que ainda mora lá no quintal da minha avó, ele me mandou mensagem, falou, mano, você viu quem tá no São Paulo? Eu falei, não, mano. Aí me mandou a foto, Pedrinho. Eu falei, Pedrinho. Falei, você não lembra dele? Eu falei, mas o moleque não me é estranho. Aí ele me mostrou, né, quando era pequeno, que meu primo é da idade dele, tem 22 anos, 23, então eles tudo brincaram junto. E eu era de uma geração maior, então eu lembro dele, mas vagamente, né, ele era muito criança, e depois ele sumiu, então eu não sabia nem que tinha virado jogador de futebol, eu descobri hoje, pra você ter uma noção. Mas assim, São Paulino, isso eu sei que ele é, isso eu tenho certeza, porque a criançada tudo jogava com a camisa do time lá na rua. Mas assim, eu boto mais fé no Pedrinho do que no tal do rato que fala que vai vir ou não vai vir, sei lá. Mas mais também um rato, né? Mais um rato. Mais um rato. Posso ser que eu cale minha boca, como sempre calo? Outro Mickey Mouse, né? Porque quando contratou o Éder, eu falei que o Éder ia ser o melhor atacante do futebol brasileiro. Deu 3 meses, eu já estava arrependido. Então, mas tomara, assim, eu acho que é mais interessante o Marcos Paulo do Fluminense. É Marcos Paulo, né? Do Fluminense? Mais interessante ele. Mas, assim, pelo menos vai dar opção pro Rogério, né? Aí acho que a muleta que o Rogério tá usando, uma temporada e meia, de que eu não tenho o que eu pedi, agora eu acho que ele vai ter. Então é bom ele adaptar e o jogador responder rápido
como eu já falei na questão do goleiro, também é nota. Acho que qualquer jogador hoje que chega no São Paulo, não tem mais essa. Não existe mais o tempo do Raí, que é 2 anos para jogar bola. Ninguém vai ter essa paciência toda, porque não tem um time que corresponde, dá tempo da pessoa evoluir dentro de campo e mostrar que ela veio para. Hoje não, São Paulo é imediatista. Precisa de cara que vem, jogue e não comprometa, né? Porque vai ser perigoso esse ano aí, viu? E você, Dário, o que você acha da... Bom, sobre o Pedrinho, eu tive que ir atrás. Eu lembrei de tê-lo visto em campo pelo América por causa de lances que mostraram dele no América, por causa de um gol que ele mete uma bola no ferro ali fora da área, mete um balaço ali na gaveta do adversário. Fui ver características, fui ler sobre. Jogador de explosão, de velocidade, de dar o tapa e correr atrás. São Paulo precisa, não tinha. E se o Marcos Paulo de fato chegar, Marcos Paulo também está muito mal na Espanha, como o Pedrinho, né? O Pedrinho não deu nem para ficar mal na Rússia. Está valendo agora, o Pedrinho. Eu já tinha levantado isso quando soube da possível contratação. Eu vou levantar 2 coisas: histórico de lesão e o histórico do cara no clube. Bom, de cara já deu para saber que o cara não ia completar 3 meses, né? Quer dizer, ele ficou 2 meses e pouco e está caindo fora do Lokomotiv, que pagou $5 milhões, se eu não me engano. Ô, Dário. Oi. Só para antes de você terminar, a manchete que falam é assim, ó. Mesmo na Europa, Pedrinho, ao ouvir proposta do São Paulo, no mesmo momento, aceitou porque é o São Paulo, irmão. Fala, continua. É de um dos dois progenitores da Nicoleta, não? Notícia? É de papai ou de mamãe? Deve ser. É de lascar, né? Então, esse tipo de coisa... O pior é que de vez em quando aparece uma manchete dessa e ela é replicada no lance. Tudo bem, o lance é sério? Não, nunca foi. Mas, é um jornal esportivo, ele não é uma assessoria de imprensa. Né? Mas aí, de vez em quando, aparece, até no GE. Quando eu digo que atualmente você tem 2 categorias. Ou você tem o pilantra que finge que é jornalista e vende notícia, é pago por diretorias, né? Não só de São Paulo, de vários clubes. Ou você tem uma galera jovem que tem editores que, sei lá, eu não sei qual a orientação de redação hoje em dia, mas no meu tempo, na segunda dessa era uma demissão sumária. Né? Agora, que vão lá e ficam replicando release. O texto é texto de release. É texto de release. Você sabe que é texto de release. Não precisa ter trabalhado com isso. O cara não se deu o trabalho de apurar alguma coisa. Texto. E aconteceu, por exemplo, quando o Rigoni teve aquela palhaçada, né, de terem anunciado o Rigoni a contratação por 11 milhões, aí esse ano lança o balanço, está lá 22. Aí eles acham que ninguém olha para o balanço. Aí gente não sabe. O São Paulo é um buraco de mentiras, né, cara? A gente não sabe de nada. Toda hora é um valor diferente, né? É impressionante, cara. Porque não disfarçam. Vão omitir o valor do patrocínio da Sportsbet, dizem que é uma da história, aí omitem simplesmente colocando o documento do PDF com um número branco. Aí qualquer idiota vai lá, puxa o documento, muda e tchau. E o documento editável ainda. É uma coisa... É isso que é terrível. Eu costumo dizer que o problema não é... O problema do São Paulo não é ter mafioso. É que a gente tem mafioso burro. A gente tem uma gente que está acostumada com a impunidade e o sujeito ele não é o Luke Luciano, que vai morrer de velho. Ele é o Al Capone, que é garganta e vai morrer de sífilis na cadeia. Entendeu? É uma agente de baixo nível. Então, o que aconteceu com o Rigoni, eu não vou dizer no Brasil, que seria uma leviandade, mas um clube da Europa cai a diretoria inteira no dia seguinte. Lógico. Saiu o balanço. Você tem registros das maiores mídias do Brasil dando um valor que é metade daquele que está no balanço. Cadê os outros 11 milhões, amigo?
Então, agora, né, agora trazendo para o momento atual, o caso aí, só para focar no jogador. Pedrinho. O Pedrinho é um jogador cujas características parecem ser aquelas que o São Paulo precisa. O negócio parece ser aceitável. É um empréstimo. Só que me parece, aí me corrija quem tiver lido, se eu estiver errado, que não tem prazo fixado. Então, se der certo também, e eles quiserem de volta, vai ter que devolver. Mas tudo bem, é plausível. Como foi plausível, embora tenha dado errado, para mim, de todo esse bando de contratações que deram errado, das 21 em que 2 deram certo, a do Colorado eu achei justificável. Era jovem, chegou à seleção de base, tinha as características que o Rogério pedia, deram os nomes, deram as características, ele topou, veio para cá, não vingou. Novo rincão. E aí a gente tem que botar também, tem que saber até que ponto está na conta do jogador ou do departamento médico, porque ninguém que vai e volta. Né? É o pague para entrar, reze para sair. Lembram desse filme na infância? Sim, um filme de terror, a criançada sendo Elisa Matsunagiadas dentro do parque de diversão. Dentro do parque de diversão, eu lembro desse filme. O DM do São Paulo. O DM do São Paulo é o portal da Caverna do Dragão. Isso. Exatamente. Tem até o unicórnio, que o Rodrigo Nestor usa no pé. A pantufa de unicórnio. É o Dr. Gelol e o professor Cataflã. Exato. Então, se o Pedrinho, se os valores forem esses, aliás, mentira, não divulgaram o valor, mas se o Pedrinho tiver um salário dentro do razoável, ali, sei lá, o que é o razoável, né? Porque é meio estranho no Brasil a gente falar 250 mil como razoável. Razoável, né? Sei lá, 150, 200 mil como razoável. Ele é um jogador que dá uma opção que o time não tem, uma opção de saída, como o Marcos Paulo. Se bem que, até onde eu sei, os dois jogam pelo mesmo lado. Então, vai ficar redundante o negócio. Agora um que é trocado, mas tudo bem. Se bem que essa mania agora de pé trocado, que só fazendo parênteses aqui, sabe? Eu odeio isso. Trocado, o cara tem que ser bom. Curupira. Pé trocado era o Zé Sérgio jogando lá. Exatamente. Era ambidestro, mas era melhor com a direita. Né? Aí o cara é bom. Agora, pé trocado de rato, não adianta. Mas assim, perde a função você jogar de pé trocado e querer um cara que dê profundidade pro time. Veloz. Todo mundo sabe que ele vai chegar no bico da área e cortar para dentro. E cruzar a bola. É o que ele fazia com o Marquinhos. O Rogério adora isso aí. Cara, eu não me conformo. Eu tenho... Eu sou velho, meu Mesquita é velho, mas eu também sou, viu? Puta merda, eu sou de outro tempo. Essa história de pé trocado me dá raiva. Pé trocado era para bater a falta e escanteio do lado da área. Né? Não, mas isso... Barrica, isso funcionava, tá? Eu sempre fui... Eu sou destro, mas sempre joguei pela esquerda, tá? Às vezes funciona, né? Olha, o italiano diria que você é destro, mas é sinistro jogando bola. Exatamente. Cara, isso funcionava no tempo do Zé Sérgio, como o Dário bem citou. Cara. Isso mas funcionava, cara. Funcionava. O Robin no Bayern de Munique, o Ribéry do lado oposto, aí tudo bem, pô. Você tem um Pedrinho. cara que é um aí corta pra dentro e bate. Oi? Então, mas nós estamos falando de Pedrinho e Marcos Paulo, né? Não estamos falando de Robin e Ribéry. Não, nós estamos dizendo de um cara. Que também já faz 15 anos. Também já faz 15 anos isso aí. Também. Não, mas 28 partidas pelo RB Bragantino, o Pedrinho. 28. 1 gol, 4 assistências. Pelo Lokomotiv, ele fez 4 gols num jogo contra o Khimki, FC Khimki, que é o 15º dos 16 clubes do campeonato. Certo? Os
Os caras é caçador de urso e jogador de futebol. Né? O uniforme o uniforme deles eles compraram em sex shop, né? Kink. É o Kink, né? Ó, mano. Então, aqui é vamos ser cancelados. Vamos ser cancelados. Então, piada maliciosa bilíngue, né? Então, é Kink porque todo mundo lá e faz quinquinagem com os caras. Todo mundo apoia os caras. Tomaram de 4 mesmo, o Pedrinho fez os 4 gols. Quantos gols mais ele fez em toda a longa estadia dele na Rússia? Nada. Assistência, nada. 2 meses. E pouquinho. Não dá para medir o que o cara poderia ser no extraordinário futebol russo. Se ele faz... Dário, se ele faz 4 gols aqui em 2 meses, revelação, irmão. Revelação do Paulista. Contra o Água Santa. Barrica. Ele ficou, desculpa interromper, ele ficou 4 meses na Rússia? 2 meses e meio. 2 meses e meio ele chegou em 12 de setembro lá e já estava indo embora. Nossa, cara, em novembro, pimba. Sinceramente... Vamos arredondar para 3. Né? Não se adaptou, né? Sinceramente, eu desconfio dessa turma que volta rápido. Tá certo que Rússia é Rússia, né? Não é qualquer lugar. Mas, há 2 meses? Eu assusto com esses bate-volta, sinceramente. E o Pedrinho é bem nômade, hein? Não é de agora, não. Ele é bem nômade. Ele já passou por uma pá de clube. E sabe o que é estranho? Agora Gustavo Barrichello sabe que vai ter que fazer isso. Vocês sabem que o nome dele é Gustavo Barrichello, né? Sim, e ele é primo de alguém que vocês conhecem. Ele é primo de alguém que vocês conhecem. Pois é. Mas eu era o primeiro aqui na live, hein? Vocês conhecem uma música do Ultraje chamada Terceiro? Sim. Maravilhosa. Pois é. Não, mas o Mesquita não conhece porque ele ouvia Ray Conniff, mas tudo bem. Não, mas ele ensinou o Rubinho a dirigir, cara, e mal, né? Pelo jeito, mal, né? O Rubinho é mais velho que eu. Eu não ensinei ninguém a dirigir. Não. Sim, você ensinou no XR3 que eu sei. Eu sei que você ensinou ele no Scott XR3. Foi o Fanjo. Queria mostrar um negócio para vocês, ó. Não é a gente amarelando, sabe? Quem reconhece esse ingresso aqui? Dessa cor só tem um, ligando a coleção inteira. É o da final de 2005? Não. Final da Sula. Da Sula 2012. Eu não guardei o meu. O jogo que não terminou. Eu tava nesse jogo, levei meu filho nesse jogo. Eu bebi muito, queimei a largada e não fui. Esse jogo só valeu por uma coisa: ver o Rogério passar a tarde de capitão e a taça pro Lucas. Pois é. Barrica, eu achei. Só falar que nossos 3 convidados aí vão passar pelo vexame, né? Eles vão passar pelo vexame. Daqui a pouco. Vexame é com a gente mesmo. Vexame é com nós mesmo. Vamos passar pelo vexame, né? E aí já sabe, né? Eu queria sugerir, queria cometer aqui uma interferência, uma invasão na administração do espaço do canal. Uma interferência no canal, as pessoas podem levar para trás. Mas que é o seguinte: vocês podem chamar a Sabatina homenageando Ozzy, Tommy Iommi e companhia. Sim. Sabatina, Black Sabatina, que é feio Black demais. Sabatina. Black Sabatina. É terrível. É terrível. Não, eu já sei os votos todo do Beloto. Não sei do Portuga. Mas não sei. Nós vamos fazer isso agora. Os do Beloto eu já sei. Nós vamos fazer isso agora ou vamos desancar mais alguém? Não, acho que não. Vamos matar os caras logo, né? Porque. Tá bom. Então chegou a hora da grande sabatina. Só ler um comentário aqui agora. O Rafael Tricolor chegando aí. Boa noite, rapaz. Show de bola, como sempre. Gostaram das contratações que estão chegando?
Vamos ver, né? Gostar? Vamos Não ver. tem, né? Eu vou Esperar, né? me reservar. Eu vou reservar meu julgamento. Eu também. Vamos esperar, né? Esperar acontecer. Imagina Né? queimar a língua. É. Uma coisa só que a me gente preocupa, o Pedrinho tem um pode histórico falar. de problema de hierarquia. Ah, é? Em outros, foi pro Banco do América. E físico e tudo isso, a gente tem medo desgramado disso. E problemas físicos no São Paulo, a gente sabe como é. Né? Ah, não, mas a hierarquia agora dá problema também. Mas aí o Patrick... Não tem jeito, Então... Não, mano, não é o Rogério. Então, mas será que o Rogério bate de frente, a gente sabe o que acontece. Ele lima o cara e pronto. Aliás, Tem que ter dirigente, tem que ter diretor para fazer o meio campo. Só que o Muricy tá lá para balançar e dormir na rede. E o Belmonte, não sei nem para que tá lá. O Dario sabe. Eu tenho... Fala. Não, só citar vocês. Ontem a gente teve uma live com o Renan, né? Ex-jogador, volante, sensacional volante lá do São Paulo. E ele falou bastante coisa aí. Inclusive, vou indicar lá para o Tribuna, né? Para ele participar lá com o Tribuna também. Manda lá. O Renan muito já bem articulado. Já roubei com o Salve Tricolorante. Pois é. Não, os caras estão roubando todo mundo, né? Estão roubando outras pessoas que eu não posso citar. Eu não posso citar o próximo nome, porque toda vez que eu citar isso, eu vou ser condenado e vou ser assassinado. Provavelmente vai aparecer numa mala. Esse assassinado é o Kenny do South Park. Exatamente. O Renan... filhos da puta! O Renan é um cara muito bacana, que ele fez uma live aqui com a gente no começo do canal, deu uma força para nós. Ele é articulado, ele fala bem e não fica dourando a pílula, não, cara. Ele dá real. Não. Na época deu ele e o Alê. Ele e o Alê fizeram a dupla de volantes do São Paulo ali. Eu adorava o time em 2004, final de 2004 para 2005. Né? Quando muda o perfil, né? Ele surge, os dois surgem e o Léo puxa o Lugano para o time de cima. Ele só não era titular porque era Mineiro e Josué, né? Depois, aí é difícil, é complicado, mas... Ele chegou a ser titular, sim. Não, ele foi 2004... Ele da chegada do Mineiro. Aí não deu, né? Mineiro e Josué é foda, né? Em 2005, ele participa do tripé, de meio que o autor montou o time defensivo lá no Parque Antártica. Inclusive, naquele jogo do Parque Antártica, que o Josué é expulso, ele entra, né? E dá uma segurança lá. A gente tinha outro time, né? Olha o time que a gente tinha. Né? Outra mentalidade. Uma coisa que eu sou muito grato ao Leão sempre. O Leão começou a proibir conselheiro de botar o chifre e botar os parentes dentro do CT. Que é o que o CT não fazia, pô. Certo? É verdade. E não falta chifrudo no conselho. E só para deixar registrado aqui, a gente falou de diretor de futebol. Na minha opinião, um dos 3 melhores diretores de futebol da história do São Paulo Futebol Clube, e que a gente teve o prazer de receber ele na tribuna, e eu tive o prazer de sentar com ele numa pizzaria e comer uma pizza e bater um papo sobre o São Paulo, o senhor Calef João Francisco, para mim, um monstro sagrado como diretor de futebol. Vi a live de vocês, inclusive. Nota 1000, senhor Calef, nota 1000. É pena que não tenhamos, né? Mais Calefs dentro do São Paulo. É verdade. Né? É uma pena, porque é um cara assim de uma... Portuga, eu tive a oportunidade, graças a um grande amigo que eu tenho, né? Que me levou lá. A gente estava em Salvador, a gente tomou um piau aquele dia, né? Mas o Luiz Antônio me levou... Você tem que traduzir que a gente não entende as gírias de Salvador. Não, tomamos um piau. Nós tomamos uma piaba do Bahia, né? Mas a verdade é... tá.
Tá. Tomamos uma piaba do Bahia naquele dia, mas eu estava lá com o Luiz Antônio. Luiz na Antônio foi Fonte diretor Nova, de futebol antiga, antiga Fonte Nova, tá? Que era puta que pariu, você tinha que descer, muito grande para você descer, e aí ele me levou lá e ele me deu a oportunidade de apertar a mão de Marcelo Portugal Gouveia, que o cara tava com febre, a filha doente fora, e ele tava lá no estádio. E aí é uma coisa que você vê. Você acha que um diretor desse hoje, do São Paulo, faz isso? Não faz, né? Não faz. Nunca vai fazer. Não. Vamos então. Só vou passar mais um chat aqui, mais um comentário aqui para a gente ir para a gente fazer eles passarem um pouco de vergonha. Para vergonha. Gente, vamos passar vergonha agora. Ô, gente, né? Ó, o Thiago, o time ST3, falando, considerando quem subiu e quem caiu, qual o nível de preocupação de vocês quanto ao desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2023? Casares terá muitos bastidores para aparecer? O que você acha, Portuga? Cara... Eu vejo com muita apreensão e muita preocupação o ano de 2023 para o São Paulo. Porque, como o Thiago bem disse, foram rebaixados aí times de qualidade média para ruim. E aí você vê que sobe um Bahia, que foi aprovada a SAF, vai entrar o dinheiro do Grupo City no Bahia. A gente vê um Vasco subindo, também com o projeto de SAF. A gente vê um Cruzeiro subindo, né, com o dinheiro do Ronaldo ali, né? E o outro time que subiu, o Grêmio. Baixo. O Grêmio. O Grêmio, né? Que tem o Renato, que tem a torcida, enfim. Então, assim, Reinaldo. São 4 clubes grandes que voltam à elite, né? Então, assim, o São Paulo não vai ter o Atlético Goianiense para jogar ano que vem. Avaí. É um Avaí, né? Então, assim, eu acho que eu vejo com muita preocupação e apreensão. Acho que a gente vai precisar de muito... sem camisa e subiram 4 com camisa, né, Portugal? Perfeito. Exatamente. Perfeito. E eu acho que a gente vai precisar muito mais do que o que a torcida vem fazendo é maravilhoso, mas a gente vai precisar de mais que isso agora para 2023. Só a torcida não basta. E o comportamento da torcida. Exato. Postura da torcida tem que mudar. Perfeito. Então, assim, só isso não vai bastar. Eu acho que a gente vai precisar de mais um quê a mais aí para se manter. Né? Eu vejo com muita preocupação, sim. É isso aí. Eu concordo. Beloto, o que você acha? Sensacional. Cara, para ser breve, cara, é viver um jogo de cada vez. Eu não consigo, se o São Paulo for bem no Paulista, nada me garante que vai bem no Brasileiro. Se for bem numa Copa, nada me garante que vai chegar na hora da decisão e vai lá e vai ganhar, ou vai jogar com raça. O São Paulo hoje ele é um São Paulo a cada jogo, infelizmente. Não tem um padrão de, não, confio no São Paulo. Hoje o São Paulo não passa confiança para ninguém. É igual o goleiro que tem lá, os goleiros. Não passa confiança. Então, eu optei por viver no modo Activia. Eu vou deixar fluir e vamos ver o que acontece. Isso aí. Dário. Olha, eu vou resumir mais que o Beloto. Vamos ver se dá para enxergar aí, ó. Dá para enxergar? Acho que não está dando reflexo da tela. Não. Terror. É mais um espetáculo de terror. Eu sempre coloco essa arte aqui, ó. Que tem é aquele filme B dos anos 50. E a moça... Certo? Essa é a torcedora símbolo do São Paulo. É isso que eu espero para 2023. Terror. Eu acho que a gente vai continuar com problemas. A gente tem que saber ainda, por exemplo, se Patrick fica e em que clima, se o Nicão joga, se o Nicão vai receber próteses e poder jogar. Porque é óbvio que ele... que tiraram fora.
Se o Pé Lelé vai ser titular ou vai para a França. Deus do livre. É Franca no máximo. Então. Pô, cara, a gente... Olha, a gente tinha um otário francês que ia levar o cara, bicho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje é que vai levar. Tínhamos um otário francês que ia levar e não levou, bicho. Meu Deus. Então, vamos... essas coisas loucas. Mas vamos lá, vamos continuar, mas eu acho que vai ser... Vamos passar vergonha, então, né? Nós aqui no Manicômio, nas lives pós-jogo que a gente faz, a gente tem uma série de vinhetas para eleger os personagens da partida. Como nós não estamos jogando, e como vocês são convidados, nós vamos englobar o ano inteiro do São Paulo, entendeu? Então, vocês, em vez de escolher de um jogo, vocês podem escolher do ano inteiro. Então, a primeira escolha, a primeira votação é do melhor jogador, né? Então, vou rodar a vinheta e aí vocês escolhem. Portuga, quem foi o melhor jogador de São Paulo para você? Para mim foi... Temporada inteira, né? Para mim foi o Caleri, cara. Para mim foi o Caleri porque se a gente for analisar friamente, o que esse cara brigava, o que esse cara saía da área para buscar bola e tomava porrada e fazer os gols que ele fez, né? Jogando praticamente sozinho no ataque do São Paulo, né? Sem ninguém para municiar para ele, para passar a bola para ele. Então, eu acho que o Caleri, para mim, é o destaque aí. Muito bem. Belotto. Não tem outro, né? Como eu já falei uma vez no Tribuno, o Caleri é um médico sem fronteiras. Faz muito com pouco. É o Caleri, não tem... assim, temporada inteira é o Caleri. Alguns momentos tiveram o Patrick, teve outros destaques, mas é o Caleri pela frequência e pelo que ele fez com tão pouco. É isso aí. Dário? Caleri, é o médico sem fronteiras mesmo, acrescento que também correndo risco de vida, porque ele tomou, só com o Messias, ele tomou de bordoada, toma na costela, o Gustavo Gomes e o Messias, só com os dois, a galera de Cotia já tinha dado IML, velho. Tinha dado perda total. E agora o Messias foi pro Santos, hein? Vai jogar o Campeonato Paulista. Este, por exemplo, era um que podia, né? Enfim, é o Caleri, sem dúvida. O Caleri é o que resta de dignidade na instituição. É a minha frase de momento. Boa. Você tem razão, eu concordo com vocês. O meu também foi o Caleri, pelos motivos que vocês bem citaram. O esquema que não privilegiava ele nem um pouquinho, nem um pinguinho. E o cara conseguiu fazer o que fez. Olha, então... deixa eu contar uma surpresa para vocês. Nós vamos fazer uma live aqui com o Pita. Imagine o Pita municiando o Caleri. Você é louco. Pois é. É isso só que eu queria na minha vida. O Pita municiando o Caleri. Pronto. Não é o Léo Pelé, né? Dos que eu vi com a camisa 10 do São Paulo, eu vou colocar 3 dos que eu vi, tá? Primeiro é o Pita, sem sombra de dúvida. Somos dois. Depois vem o Raí como jogador, que foi monstro. E depois, por último, como 10, o Leonardo. Leonardo era um cracaço de bola. Pita está lá na Inglaterra. Mesquita não vale citar o Gerson, viu? Gerson. Não, mas o Pita tá lá na Inglaterra. Não, tá. Por que vocês ficam me sacaneando com essa idade antiga? Mas o Pita tá lá na Inglaterra, cuidando dos filhos e gentilmente se habilitou a estar com a gente aqui. Um dos, se não para mim, o maior meia que eu já vi, sinceramente. Eu comungo com o Portuga, tá? Eu até... Vai ter gente que vai bater em mim, né? Eu boto à frente do Raí.
porque o gol que ele fez, que ele botou o Emerson Leão de bunda no chão, lá no jogo no Pacaembu. 4x4. Pois Uma pena que o São Paulo não ganhou aquele jogo. Esse dia... 8 segundos, eu estava lá. Vamos. Pois é. Vamos avante, então. Vai lá. Agora é o oposto, o pior jogador. Mate o velho, 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 mate o velho. Muito bem, seguindo a ordem, Portuga, pior jogador do São Paulo na temporada. Para mim, o Éder. Éder. Pelo custo-benefício, né, é um jogador que veio para ganhar R$700 mil no São Paulo. Renovaram o contrato dele a pedido do Rogério Ceni, né? É um jogador que chegou fora de forma, demorou para entrar em forma, ganhando o que ele vinha ganhando, acho que entregou muito pouco, ou seja, não entregou nada, né? Então o meu canela de velho aí vai pro Éder. Beloto. Cara, conseguiu montar um time, hein? Dá para montar um time. É complicado, velho. É difícil. É que assim, eu tenho umas birras pessoais com o Léo Pelé. Eu não gosto do Nestor. O Marcos Guilherme, para mim, ele não tem coordenação motora para ser jogador de futebol. Mas é difícil falar, cara. Mas o pior para mim, eu acho... Puta, mano. O Igor Gomes eu já nem falo, que para mim já não é jogador. É difícil, mas eu vou no Léo... Eu vou no Léo Pelé, porque eu tenho uma... eu olhar para a televisão, ele tá fazendo cagada. Eu vou de Léo Pelé. Eu chamo o Léo Pereba de zagueiro. O Rogério quer que ele seja o zagueiro construtor. Eu chamo ele de zagueiro pedreiro, que ele só manda tijolada pros atacantes. Ele é muito bonzinho, gente boa demais, tal, canta musiquinha, parece o Pelé mesmo, da figurinha do FIFA Legends lá, mas... Pô, cara, é difícil ver ele jogar bola. Pra mim, vai o Léo Pelé. Dário? Bom, primeiro que eu acho que o Léo Pelé parece mais a Gracie Jones, nos anos 80. Segundo... Conan, o Destruidor. Segundo, que o pior jogador para mim é... Porque eu sempre pego no pé de jogador que pode render mais e que é vagabundo. Rodrigo Nestor. O Nestor é um cara muito habilidoso. Cabelo de velho. Mas é um sujeito que se esconde. Nós temos para ele nós temos aqui um apelido para ele de Lombrigo Nestor. Parece uma lombriga, aquele desgraçado. Eu tenho pantufa de unicórnio. Eu tenho a arte que eu fiz, hashtag Nestor pantufa de unicórnio. E, inclusive, postei mais de uma vez as chuteiras Nestor Signature, que é um unicórnio rosa com chifre dourado. Então, não dá. Eu não suporto jogador assim. O Léo Pelé, eu acho que ele tem, pelo menos, a consciência de que ele é deste tamaninho na instituição. É verdade. O Nestor é de uma geração que acho que é maior que a instituição. Ele escolhe jogo para jogar. Escolhe jogo, bom. Tipo isso. Pô, esse ano eu não vi ele escolher nenhum, né? Ele escolheu o jogo contra quem? Ele não escolheu. Ele não escolheu o jogo esse ano. Ele escolheu. Então... jogador assim me irrita, jogador assim me dá vontade de jogar rádio de pilha, me dá vontade de chutar a cabeça, me dá vontade de bater na rua, né? Jogador assim não aquele Motorola preto que a gente tinha. Aquele que a torcida do esporte ainda tem lá um torcedor que usa ainda. Ou um system daquele do Todo Mundo Odeia o Chris, não dá, rapaz. Jogador assim não dá e ele prejudica o time, ele não dá fluxo pro time, ele bate ridiculamente mal. E a gente sabe algumas coisas. Não treina fundamento porque o empresário não quer. O técnico vai cobrar, o diretor chega, não, mas tem que poupar, não sei o quê. Então, ele é o resumo, a soma de todos os medos. O Nestor é o resumo do que o São Paulo forma e das prioridades do São Paulo hoje em dia. A gente está onde está. Esse é o nome do filme, né? A soma de todos os medos. Não é Você vê que o time foi mal. A prova de que o time, a maior prova de quem. Vamos supor que tem uma pessoa que não viu os jogos do São Paulo. A prova que o time foi mal é que cada um aqui de nós cinco escolheu um pior diferente. É ruim demais.
Pro Rafael Tricolor, o pior foi o Nicão. 600 conto por mês com desconforto. Então, o Nicão e o Nestor, para mim, o Nicão e o Nestor, perdão, não. O Nicão e o Éder, a mesma categoria. É pilantragem, tem esquema. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui. Agora, esse próximo troféu, a gente dá para qualquer personagem que não tenha entrado em campo pelo São Paulo. Então, normalmente nos pós-jogos pode ser para o técnico, pode ser, entendeu? Pode ser para alguém envolvido no jogo, para arbitragem, para alguém envolvido no jogo que não tenha entrado em campo pelo São Paulo. E eu peço desculpas antecipadamente pela última imagem dessa vinheta, porque pelo adiantado da hora vocês talvez tenham um pesadelo, vão dormir depois, talvez tenham um pesadelo, mas vamos rodar a vinheta. Troféu Cabeça de Bagre! O Rony parou de assistir por causa dessa imagem. Exatamente. Portuga, quem foi o cabeça de bagre para você? Nicão. Nicão? Ele não entrou em campo. Não, pode ser, pode ser. Pode ser. Não, mas ele não entrou em campo. Ele não entrou em campo mesmo. Ele entrou. Ele não entrou em campo. Tá certo, Exato. ele não entrou em campo. O cachorro quer se manifestar, Beloto. O cachorro. Ô, Betânia, então eu já entendi. Ela acabou de falar aqui que é o Hudson, Charles Humbert, lá que fica atrás do Rogério. Aquele desgraçado com aquele cabelinho. Tudo que ele fala. Eu vou te falar. O francês da prancheta. Eu já tô puto com o jogo. Aí a TV corta pro francês no ouvido do Rogério. Não, tira isso aqui, bota isso aqui. Eu falo, acabou. Com a pranchetinha, eu levanto e falo, não vai virar. Não vai virar. É isso. Ele pega a lousa mágica, vai lá com o Rogério. É isso aí. É isso. É isso aí mesmo. É isso. Aí vem o Marcos Guilherme e fala, acabou o jogo, eu vou embora, eu vou dormir. Às vezes eu desligo a televisão, eu falo, mas pai, tá com 20 minutos. Eu falei, acabou o jogo. O francês falou, acabou. Pra mim é o Charles. E ele vem com um negócio, né? Nossa, São Paulo tá ganhando de 2-0. Não, pera aí que vai virar. Pera aí, agora vai virar. Fica tranquilo. Não, ele vem com um negócio todo cheio lá de fotos, sei lá. Deve ser ursinhos carinhosos, né? Ele vem com um negócio cheio de foto lá que ele bosta pro Rogério. Eu não sei que porra é aquilo ali, bicho. Dário, vai você. Rapaz, para mim é o Carlos Belmonte. Também, primeiro porque fisicamente lembra. Segundo porque tá lá num cargo que não é o dele. E eu trabalhei vou repetir, trabalhei com o Carlos na Jovem Pan. Não me parecia ser isto. E também eu acho que não era na época. Mas o poder corrompe. Eu não sei se é o caso, não sei se existe a corrupção material, mas a corrupção do poder é complicada. E ele não pode... Primeiro, se tivesse um pouco... O Carlos, até pela questão ideológica, ele é muito oralista na questão ideológica, na ideologia política dele. Não vou dizer para quem ele vota ou deixa de votar, mas ele deveria ir mais ao encontro e não de encontro às coisas que ele prega. E uma das coisas seria não aceitar o cargo. Né? E ele não tem nenhuma habilidade de comando e de interação com o grupo. E ainda que isso fosse, né, só uma impressão, tá claro que não é, e a gente tem informações e tudo. Sim. Por tudo que acontece, pelo bem da instituição, ele tinha que puxar o carro e, se tem algo acontecendo, fazer o que o Turíbio fez. Cai fora e diz o que acontece. É isso aí. E fala dos pinos. Boca de farofa. A história do... Boca de farofa, que a gente lá no Tribuna lá batizou ele carinhosamente como Boca de Farofa.
E ele tem um isso trauma aí. de infância É, que não. ninguém comia o bolo do aniversário dele porque ele quer soprava velhinho. Aí ficava tudo. Não falei. Imagina o aniversário dele para soprar velhinho Olha, nessas épocas de Covid, hein? Você é louco. Falar um negócio, cara. O que foi feito com o Turíbio é algo inimaginável. Sinceramente, eu não dá para aceitar. Quando o Eu Turíbio não consigo aceitou, eu me aceitar. surpreendi. Quando o Turíbio aceitou entrar, eu me surpreendi. Eu Pois vou é. sempre dizer isso. Um dia depois, eu postei no Agonia. Tá lá o post para quem quiser ver, se quiser eu mando. Dizendo que com os nomes do Dorival Decussot, do Dáudio Speranzini, ali. Pediatra. Não, mas os dois citados aqui Uhum. foram pessoas que tiveram problemas e foram presos por causa de fraude no sistema de saúde. Eu não estou inventando, não é papinho, tá lá. Tá lá, foram ter noticiado da época. É fato, é verdade. O Dorival, Tá como lá. diretor do Hospital Matarazzo, com fraude de formulário, de formulário do INSS, e o Dáudio com aquele caso que ficou famoso em 2018 da General Elétrica com contratação viciada de equipamento no governo do estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de pessoa, vamos dizer, tudo bem, foi um senão na vida do cara, mas o São Paulo é a vida dele, ele é um torcedor apaixonado. Aqui ele não faz isso, não interessa. Você não coloca o clube, no mínimo, vamos dizer que colocasse, porque o cara conhece, bem ou mal conhece como que é o meio, consegue os descontos, mas você não expõe isso, porque a imagem do clube vai para o espaço. A gente já não consegue nada, a gente não consegue crédito em banco. Os patrocínios do São Paulo estão muito aquém. O São Paulo quer brigar pelo mesmo patamar de direito de transmissão de clube que está numa situação de imagem muito maior. E esse tipo de coisa é exposta, né? Pois é. Então, tem o Aldo, que estava aqui num superchat de vocês, o Aldo Augusto. Falta modernizar os equipamentos e recursos humanos da Barra. O André Hernandes, desculpa, fez uma picaretagem, fez uma matéria mostrando o pediatra, falando que tinha equipamento, não mostrou os equipamentos. Vocês assistiram o vídeo inteiro? Não mostra um equipamento. Sim. Eu conheço aquela porra lá, não tem nada novo, não. Chapa branquíssima, né? E o equipamento, aparece o Sanches constrangidíssimo, mostrando equipamento de imagem, e o Sanches, acho que não foi bem orientado pela assessoria, falar, não, inclusive esse não é o último modelo, não é o melhor, porque tem umas coisas que esse aqui não faz, sei lá, tomografia, também não precisa, a gente tá vendo que não precisa. Eu vou falar para vocês o que o Lapola disse pra gente no Tribuna a respeito do Turíbio. Eu vi esse dia. O Turíbio foi ingênuo, acreditem ou não, ele foi ingênuo, ele acreditou nesses vagabundos que estão lá hoje, ele acreditou principalmente no presidente do São Paulo, que para mim é um ordinário de marca maior, né? Então ele acreditou nessas pessoas. O Turíbio, que é um cara respeitadíssimo, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul, nos Estados Unidos, é o primeiro fisiologista esportivo do Brasil. É isso aí. Né? E o que fizeram com o Turíbio é de um escárnio, é de uma sem-vergonhice, sem precedentes. Primeiro, porque não respeitaram o profissional. E segundo, não respeitaram a história do Turíbio. No São Paulo. Dentro do próprio São Paulo. Tudo que ele fez no Refis de benéfico. Né? Então, esses caras... Éramos referência, né, Portugal? Éramos referência. Exatamente. Hoje somos vergonha, né? Pois é. Um salve pro nosso amigo Pedrão aí, um abraço, cara. Valeu pelo superchat, pela participação e tudo mais. Pode falar, Dé. Pedrão é o investidor árabe do manicômio. Eu vou dizer uma coisa. Eu tive em 1992, eu fazia Casper Liber, estava no último ano da faculdade. Eu tinha um ano. E eu fui fazer... O São Paulo estava no Ramon de Carranza, no Tereza Herrera. E eu fui fazer... como o Tele não estava aqui, o Altair Lima, o Dirceu Cabral era assessor de São Paulo, eu trabalhava na Jovem Pan e tinha o projeto na faculdade. E o Tele não deixava entrar ninguém lá, ele nunca deixou entrar a Globo e a Bandeirantes no complexo de hotelaria, né, na parte construída.
E eu entrei. A primeira equipe que filmou foi a equipezinha nossa da Casper Libre lá do quarto ano. O Altair nos recebeu maravilhosamente bem, porque era o Moraci que estava na excursão. E estava em São Paulo o Marco Antônio... Não, o Marco Antônio Bezerra estava lá com o Tele, estava o Héldio de Freitas aqui, o doutor Héldio de Freitas e o Turíbio. O Turíbio foi... Assim, eles não receberam a gente protocolarmente, eles fizeram tudo, mostraram como tudo funcionava. E uma das coisas que me fazem dar risada é o Rogério, há pouco tempo, numa coletiva, ter falado que tem agora um doutor que ele chamou para fazer com uma máquina, né, de ultrassom portátil. Esta não a mesma, espero em Deus, mas uma máquina de ultrassom portátil me foi mostrada pelo Héldio de Freitas em 1992, porra! Sabe quem vendeu para ele essa? Foi aquele cara da Procura da Felicidade lá, o Will Smith. Isso Não, aí. amigo. E o Turíbio, vocês lembram em 92? É aquela mesmo. Quem viveu a época lembra que o Turíbio ficou muito conhecido, o trabalho do Turíbio, por causa da simulação de altitude, quando São Paulo foi jogar na Bolívia. Exato. Fazendo a esteira. O Turíbio mostrou, aí falou para um da equipe lá, sobe aí, a gente não. O Turíbio falou, não. Aí a gente não vai simular o ar de La Paz, não. Aí chamaram, ele mandou chamar um menino da base. Trouxe, se bobear. Não tenho certeza quem era, não. Mas enfim, cara, é uma pessoa, rapaz. E era o Valmir Cruz no Palmeiras e o que está na seleção brasileira com o Tite agora, que era o do Corinthians. Eles apostavam todo fim de semana quando tinha jogo, quando tinha clássico. Agora me foge. O Flávio, Maceridiano, se não me engano. Sim. Era uma puta amizade, uma puta rivalidade pelos times. O Turíbio encarnava o torcedor. Mas o trabalho dele era o trabalho de referência. Né? Eu entrevistei, aí a gente foi fazer o Valmir Cruz do outro lado. O Valmir Cruz falava, a gente falava, e quais as referências mundiais para você? Ele falava, aí você vai ter que cortar, mas está aqui do outro lado do muro. Esse cara, passam-se os anos, São Paulo deixa tudo, né, ser pulverizado nos últimos 10 anos e desrespeita, como disse o Portuga, o profissional, a história do profissional e a história do profissional no São Paulo. É para perder a esperança, né? Exatamente. Um desrespeito sem fim. E aqui, só respondendo a pergunta do Rafael, o Aldo sentiu um desconforto e foi para o Refis. Aí a gente não sabe quando ele sai de lá. Se sai, né? Se sai, exatamente. Eu desfiz. Bom, Agora é o último troféu, né? Esse troféu a gente dá para quem a gente vai dar aqui para quem falou a maior besteira em relação ao São Paulo no ano. Então vou rodar a vinheta e vocês vão pensando aí nas besteiras. Aí é outros 1000. Tem umas 1000 pessoas. Vocês vão pensando nas besteiras que foram ditas em relação ao São Paulo no ano. Troféu Cala a Boca, porra! Essa é muito boa. Roberto Carlos é foda, mano. Vai lá, Portuga. Sem dúvida, né? O presidente do São Paulo, né? Toda vez que ele vem a público e que ele abre a boca para falar qualquer coisa, é uma vergonha. Porque ele mesmo acaba caindo em contradição nas coisas que ele já falou. Né? Exatamente. Então, só para dar um exemplo, quando o São Paulo perde aquela final do Sul-Americana, que foi vexatório da forma como foi, né? Ele vem logo depois, ele com aquela cara assim, cara, torcedor São Paulino, assim como você, eu também estou muito triste, estou muito chateado com tudo que aconteceu, porque eu também sou torcedor, mas estamos no caminho certo. Né? Estamos reconstruindo o São Paulo, né? Juntos pelo São Paulo. Então, quando ele abre a boca para falar esse tipo de merda, né? Me dá, assim, eu perco um pouco, assim, o pouco de
de senso, de calma que eu tenho, eu perco. Porque eu falo, como é que pode esse cara ser presidente do São Paulo? O pessoal fala, mas ele é bom de marketing. Uma pinóia. Uma Meu ovo que ele é besteira bom de marketing. completa. Horrível. Né? Ele pode ser bom de relações públicas, mas de marketing, tem lá o rapaz, lá o Tony, lá, que tá lá agora lá, esse parece que é bom, né? Mas é um absurdo cada vez que ele vem falar ou dar satisfação para o torcedor sobre alguma coisa, né? Então, sem sombra de dúvida, o presidente do São Paulo tem que ficar de boca fechada, calar a boca e trabalhar pelo São Paulo, e não aparecer como ele adora aparecer toda hora que o São Paulo ganha, ele vai lá, vê um cara, vocês sabiam que vai um cara acompanhando ele para tirar foto, para colocar lá no Instagram do São Paulo, no Instagram dele, né? Assim, ele contrata um profissional para acompanhar ele, para tirar foto dele com os jogadores, enfim. Pra você ver o tamanho do ego desse cidadão, né? Então, é uma vergonha. Eu quero aproveitar só para falar assim, os advogados do manicômio, aproveito porque acho que a gente vai ser processado, né? Não só pelo São Paulo, mas pelo Roberto Carlos também. Mas tudo bem, não importa. A gente vai estar aqui, não interessa, a gente é assim mesmo. É isso aí. Mas faz o disclaimer. Vocês têm que fazer o disclaimer. Alguém de vocês Exatamente. assistiu o negócio da Pepsi com o avião? Na Netflix? Uhum. Vocês assistiram? Não vi. A minissérie? Assistam. É maravilhoso. É porque, basicamente, a Pepsi promete, para fazer graça na propaganda, nos anos 80, que ela bombava com os grandes superstars, Cindy Crawford, Magic Johnson e tal, e ela Michael fez uma promoção em que ela prometia, com um número supostamente absurdo, um avião Harrier inglês de guerra. Sim. Presente. Vai lá o Aquele que decola na vertical. Junta os pontos, arruma um sujeito de grana e o pessoal da agência queria colocar 700 milhões de dólares em cima. Então temos prerrogativa. Então, só que o que deu a bobagem para a Pepsi? Fizeram a propaganda que o moleque chega de Harrier, né? Vocês lembram que é um avião que pousa na vertical. Sim. O moleque chega de Harrier na escola e pousa e tira uma onda com os colegas. E aí, quando ele levou para um cara que tinha dinheiro, para o cara bancar os selos que ele não tinha, porque não dava para ele comprar tudo aquilo de Pepsi. Aí o cara olha, fala, põe de novo, olha de novo o vídeo, peraí, põe de novo. Não tinha o disclaimer embaixo. Aí o processo foi para frente. Então é só botar o processo, é só botar o disclaimer aqui. Qualquer coisa que componentes do Tribuna ou do Agonia Tricolor digam, não é de responsabilidade do manicômio tricolor. Não, mas temos hoje a gente teve clickbait, né? A Gisele Bündchen era para estar aqui. Ela só não veio porque ela está ocupada agora. Me mandou ela tá lendo, ela mandou mensagem no WhatsApp aqui. Pois é. Ela está lendo a sentença do divórcio, quanto que ela vai ganhar nas costas do Tom Brady. Ela está lendo no WhatsApp aqui, ela falou aqui, assim, não dá, né? Na verdade, Belotto. Ela está falando com o Belotto, tá? Ela está falando Belotto, com o Belotto. Belotto, quem, na sua opinião, falou a maior besteira sobre o São Paulo no ano? Cara, todo mundo que fala porta-voz do São Paulo não é preparado para falar. Ninguém ali tem preparo nenhum para falar. Nenhum. O Bel, para mim, a maior besteira foi o Belmonte falando do bicho lá, que não tinha nem pago da semifinal e tal. E sem ser da diretoria de São Paulo, o senhor Flávio Prado aí, que diminuiu o São Paulo 500 vezes aí na... Esse é outro, viu? Nossa, esse é outro que tá então aqui, ó. Esse é outro que tá aqui, viu? Então o troféu vai para esses dois aí. Ele conseguiu superar agora, defendendo o Daniel Alves. Não. Também. Não, cara, como tem gente, hein? O Daniel Alves é outro também. Pelo amor. Dário, vai lá. Não, eu acho. O Belotto lembrou do episódio que, para mim, em meio a tanta porcaria que se fala, é o concurso. É o Belmonte vindo se justificar lá no Independência. Aquela foi a fala mais constrangedora do ano. Né? A fala em que o diretor diz que se orgulha do grupo que ele não paga.
É para parar, desce tudo. Pô, vai se foder. É para cobrir de melaço, jogar pena e pendurar pelo pé na árvore. Não dá. É verdade. Em cima do formigueiro. Selo Desgraça. boca de farofa de qualidade. Nossa É. Senhora. Lá. E todo jogador que falou aqui é São Paulo também falou cagada. Porque aqui é São Paulo, a gente volta a falar quando ganhar um título importante. Fora disso, cala a isso boca. aí. Cara, o pior é que eu tenho uma coisa, eu tenho uma do nosso técnico também, tá? Que é aquele o Pardal minuto Ceni, 91. O Pardal Ceni falou um monte de aquele merda, né? minuto 91 dele, quando ele fala do minuto 91. Como se o futebol tivesse 3 tempos, né? Tem gol que primeiro, tomou do segundo Palmeiras. tempo e o minuto 91. No minuto 91, a gente perdeu e não sei o quê. O Diniz Não tinha vale isso. feito essa premissa fantástica, né? Ganhamos no primeiro tempo, perdemos no segundo. O Rogério sempre criou um jogo de 3 tempos, que tem o minuto 91, 92, 93. Mas Homenagem ao Milton Neves, é o terceiro tempo. É o terceiro tempo. Pois exato. Mas só uma passagem, tá? Mas é terrível, cara. Eu espero que ele nunca mais fale isso. Minuto 91. Que minuto 91, cara? Todos os minutos são os mesmos, pô. Agora o jogo tem 90, no mínimo o jogo tem 98. Então acho bom prestar atenção. Não, 91. se o São Paulo jogasse a Copa do Mundo, Nossa, nós estávamos ferrados, porque tá rebaixado. o jogo está tendo 170 minutos, né? Nós São estamos Paulo ia ferrados. inaugurar o rebaixamento na Copa. Exatamente. É. Muito bem. Então, com isso, terminamos os troféus. Os nossos convidados foram sabatinados, deram seus pitacos. A gente falou bastante do São Paulo, né? Matamos Infelizmente- os caras até as 23 horas É, 49 minutos. é isso aí. Então, para não ficar muito tarde, eu quero agradecer a participação dos 3 aqui, dos 3 convidados, que são amigos da mídia alternativa do São Paulo, participaram com a gente aqui. O pessoal veio assistir eles, gostou da live. Então, para encerrar, vamos dar as considerações finais para cada um. Dessa vez eu vou inverter a ordem. Dário, considerações finais. Bom, gente, eu agradecer pelo espaço, pelo convite, me senti honrado e muito feliz, porque a gente ainda, espero que num futuro próximo se multiplique, mas a gente ainda conta nos dedos os torcedores e os canais de mídia, inclusive alternativa, que tem uma postura consistentemente crítica. A crítica não é meter o pau o tempo inteiro, mas é focar no que está errado e não parar de bater. E quando aparece algo de bom, lembrar que aquilo é bom e deve ser mantido, né? Eu agradeço muito, como São Paulino, o trabalho de vocês no Manicômio, como agradeço muito, e já falei para o Portuga, para o Texas, para o Belotto, para o Paulinho, né? O trabalho deles, a consistência com que eles defendem, de fato, porque isso é defender, né? As cores, os símbolos, a camisa, o hino do São Paulo. A gente espera que, dentro de toda essa perspectiva ruim que nós temos, com a mais que possibilidade, com a reeleição certa do Casares, a continuidade desse processo, o que a gente espera? Que a postura dessa torcida maravilhosa, que se tornou muito mais frequente do que era no nosso tempo, inclusive, no Morumbi, essa torcida que toda hora bota no mole, no jogo ruim, sem interesse, 20 mil pessoas no estádio, no jogo mais ou menos 40 mil, a gente espera que essa torcida agora também deixe de ser feita de tola e deixe de se prestar ao marketing fácil, ao marketing de vendedor de xarope milagroso de faroeste. Porque isso não é bom marketing, é marketing para gente burra. Se colar o marketing do Casares com você, desamarre as orelhas, porque senão você tropeça. Aliás, amarre.
você não pode ser enganado por ideias tão obviamente apelativas e por gente que só aparece quando a coisa é boa, vai bem. Então, a minha última palavra aqui é de que o São Paulino tem a consciência crítica que outros canais, não é o Agonia, mas o Manicômio, é o Tribuna, o próprio Arquibancada Tricolor, que tem um cuidado muito grande na crítica pelo tamanho da plataforma, mas não alisa, e outras mídias alternativas, o Barolo. Pare de olhar o torcedor crítico com aquela infantilidade de que ele é anti-clube ou anti-São Paulo. Porque em todos esses canais está gente que viveu um São Paulo, que a esmagadora maioria daqueles que ficam pensando que defendem o clube não viveu. A gente conhece São Paulo do tamanho que ele é. Perfeito. Então, se você quer ver o mesmo São Paulo que a gente viu, deixa de ir do estádio fazer selfie, torça e cobre. Boa noite. Perfeito. Eu concordo com você e agradeço as palavras. Belotto? Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. Também estou lisonjeado de estar participando de uma live aí com o pessoal do Manicômio, que acho que o nome perfeito para quem torce para São Paulo, tem que estar aqui, né? E em nome do Texas, também do Portuga, do Fabão, do Paulinho, vocês estão super convidados também para participar com a gente lá um dia. Vou marcar para a gente fazer como diz o Thiagão do Salve Tricolor, cross-channel. O Thiago é foda, mano. Ele lança essas piadinhas, mas assim, obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente no chat, que mandou superchat, que deu like, não esqueça aí também, e no próximo Tribuna a gente vai fazer domingo aí mais um Tribuna de Copa, eu vou botar lá também o link do canal de vocês, recomendar bastante, me senti em casa aqui, e como o Dário falou, canais assim fazem o São Paulo forte, ou tentam fazer o São Paulo ser forte de novo, e a gente não vai desistir. Muito obrigado ao Barrica, muito obrigado aí ao Mesquita, e tamo junto. Valeu. Portuga. Bom, faço do Dario e do Belotto as minhas palavras também, né? Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu costumo falar que falar do São Paulo Futebol Clube, independente da fase do São Paulo, ou de quem administra o São Paulo, ou de quem está lá, é sempre um prazer. Ainda mais falar com amigos, debater o São Paulo com amigos, com gente que a gente sabe que gosta do São Paulo, é um prazer maior ainda, né? Verdade. Esses caras que estão lá, esses bunda rachada que estão lá, eles vão sair. Né? Mais cedo ou mais tarde, eles vão sair. E o São Paulo fica, né? O São Paulo permanece. Uma das coisas que o São Paulo ainda consegue fazer, e mesmo numa fase horrível que a gente vem atravessando, é de ter esse poder da gente conhecer outras pessoas tão bacanas e ver outros canais tão legais como o de vocês, como o próprio Arquibancada Tricolor, que o Dario falou, o Barolo, né? O Agonia com o Dario, enfim, assim, o São Paulo proporciona isso, né? A gente está aqui falando 1h48 sobre o São Paulo, né? O São Paulo que não faz uma partida oficial aí há mais de um mês, né? E a gente está aqui falando sobre o São Paulo, sobre a perspectiva de futuro, sobre o passado, enfim, sobre o presente também, né? Então, assim, muito obrigado. Em nome do Tribuna Tricolor, a gente já fica aqui para vocês o convite também de vocês irem participar de um pós-jogo com a gente, ou de fazer um programa especial como a gente vai fazer com o Thiagão lá também, como o Dario já participou e participa sempre, tem a porta aberta lá. Dario faz xixi de porta aberta no Tribuna, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Às vezes na tela. Muito obrigado mesmo. E sempre que precisarem do Tribuna aí para qualquer coisa, vocês podem contar com a gente aí. Viu? Conta com a gente. Legal, cara. E eu fui no evento do Velho Fanático domingo, que ele fez o jogo dele lá em Indaiatuba. Eu moro em Campinas, é do lado de casa, né? E eu estava falando isso justamente com o Barolo, com o Rony Altieri, que nessa situação que o São Paulo está hoje, o que está valendo mais são as amizades que a gente fez
com essa história de canal, entendeu? O pessoal que a gente conversa sempre, que participa com a gente, que a gente participa com vocês. Realmente eu concordo com vocês, é muito gostoso isso. E eu não conheci nenhum que não tivesse pensando no bem do São Paulo, de um São Paulo melhor e maior, e se doando por isso. Então, para mim, nesse momento, é o que está valendo mais, são essas amizades que a gente faz, que me dão muita alegria. Eu queria mencionar, porque eu não mencionei nos canais citados, o próprio Rony Altieri. O Rony não está aqui porque ele realmente não consegue ver essa vinheta do Baga, mas ele não fica bem. Mas, inclusive, ele bebeu umas a mais. Eu estava vendo a live de vocês e o Rony mencionou que na volta, quando ele passou pelo pedágio, estou contando isso para o Portuga e para o Beloto vai se identificar. Claro. O Rony estava dormindo, cara. Ele estava dormindo no carro. E o que a moça... Não, eu não vou nem falar, eu vou dar a vocês o prazer. O que a moça do pedágio falou para o Rony Altieri? O senhor não quer ir dormir, não? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Barrica nem me passou a palavra, né? Porque ele sabe que quando passa a palavra para mim é um desastre. Não, eu ia pedir sua consideração final agora. Existem 3 pessoas que são um desastre. Uma delas sou eu. A outra, acho que é o Beloto. Com certeza. A outra, acho que é o Beloto. Porque, cara, se vocês não assistiram ainda o Beloto em algumas lives lá, por favor, se inscrevam lá no canal do Tribuna Tricolor. O Beloto. Maravilhoso. O Beloto, ele reverte os problemas, né? Ele faz algo diferente. E o diferente é bem diferente. Então, Obrigado. Metade das pessoas vão mudar o universo. Muda o seu ponto de vista existencial, o Beloto. Pois exatamente. Paradoxalmente, ele faz bem pro fígado, só não faz bem pro dele. Eu mudei meu ponto de vista existencial ontem, né? Quando eu acho que eu vou acabar igual a Elise Matsunaga vai me cortar e vai me deixar nos pedaços, dentro da mala. Provavelmente vai acontecer isso. Mala você quer dizer um container, né? Mas tudo bem. Um container vai ser um pouco maior, né? Porque eu sou um pouquinho maior. Mas provavelmente vai acontecer isso depois do que eu fiz ontem, né? Mas acontece. Às vezes a gente comete esses erros, né? Internamente a gente fala que o Mesquita não tem altura e largura, ele tem diâmetro. Não, eu sou longitudinal. Mas só para encerrar aqui, para falar, primeiro, agradecer de coração aí ao Portuga. É a primeira vez, né, que a gente fala. Eu acompanho o canal deles o tempo inteiro, né, e fico muito feliz de estar aqui presente, vendo, né, o Portuga falando, o Beloto também. E o Dario o Dario já virou uma bagunça, né? O Dario a gente conversa o dia inteiro só de zoeira, né? Zoeira o tempo inteiro. Não tem condições. Mas isso. O nosso meio, né? A gente se enriquece. Enriquece e melhora o humor no dia também. Pois é. Não, pois é. Exatamente isso aí. São Paulo deixa a gente de mau humor. Obrigado mesmo. O São Paulo deixa a gente de mau humor e a gente O São Paulo nos destrói, mas os amigos nos constroem. Isso é importante. Isso aí é importante, né? Você vê aí, meu amigo aí, né? Que tem os ídolos que eu tenho também, né? O Portuga que tem também, né? E é isso, né? A gente que é um pouquinho mais velho, né? Mas é isso. O meu filho fala que eu tenho cabelo cinza.
Meu filho fala que eu tenho cabelo cinza. O Portugal fez o Eu Nevou, não né? tenho 5 nem anos. cabelo. Não, você Entendeu? tá bem. Eu não tenho nem cabelo, cara. Você tá melhor do que eu. Tá melhor do que eu. O Padre Kelmo é Padre Kelmo. Olha, esse negócio de Padre Kelmo, isso vai dar problema. Não dá problema. Cara, o Mesquita ele ganha um apelido por live. Não, toda live é um apelido desgraçado. O primeiro Eu sou Muckley, aquele cachorro, desenho. Eu sou Padre Kelmo. Você, puta que pariu, cara. O primeiro foi Bud Spencer. O primeiro foi Bud Spencer. Porra, Bud Spencer é fantástico. Boa. Agora é o seguinte, queria que vocês respondessem uma pergunta, porque o Mutley foi citado. Quando a Penélope Charmosa pega um Dick Vigarista, nasce um filho da Mutley? Boa pergunta. Ótima pergunta que vamos Exatamente. responder para a próxima live. Essa é a pergunta que vai para a próxima live e já será lá no canal do Tribuna, viu? A gente vai responder essa pergunta lá. Eu sempre achei que o Dick Vigarista jogava em outro time. Não. Esse pra mim era o Peter perfeito. Que ficava assim, ó. É mesmo, você tá certo. Esse sim, esse é diferente. Esse é corintiano de nascimento. Lembra do carro? Uhum. Exatamente. Muito bem. Com essa, acho que terminamos, né? Terminamos a live, gente. Terminamos. Muito bem. Lá. Obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. A gente é que agradece também. Foi muito bom. Valeu. Manda a vinheta, Valeu. Barrica. Manda a vinheta. Boa noite a todos.